O estilo barroco é um estilo, um primeiro estilo que foi confeccionado no começo do século XVIII. Você vai encontrar dois tipos ali, do lado esquerdo da igreja, um barroco, um princípio de barroco, e do lado do lado esquerdo da igreja você vai encontrar o barroco, e do lado direito um estilo mais rococó, um estilo mais simples dos retábulos, mas a qualidade deles é muito boa. Só que com o passar dos anos, a ação de tupins, eles sofreram muito. E eles estão praticamente descaracterizados. Entendeu? Quer dizer, então, que nós estamos falando aqui da fundação praticamente Sim. Itaboraí, como a gente tem hoje, começou aqui. Como eu tinha te explicado numa conversa informal anteriormente, o termo Itaboraí vem de origem tupi. Ita é pedra, Boraí, bonita. É a pedra bonita escondida sobre a água. Durante o século XVI, essa colina servia como rota, era ponto de paragem das rotas de tropeiros. E embaixo desta igreja havia uma fonte que os índios usavam. Só que nessa fonte havia uma pedra de quartzo que brilhava com o sol e os índios achavam aquilo bonito, por isso que virou Pedra Bonita. Daí surgiu o nome e também a sede do atual município de Itaboraí. O nome do município está embaixo dessa igreja. Eu acho interessante a riqueza, né, de todas essas igrejas que a gente está encontrando, quando a gente percorre o Itaboraí, de repente outros municípios até, Cachoeiro de Macabu, a gente também tem várias igrejas. O que você atribui a essa opulência, essa quantidade de igrejas? Então, naquela época a gente era cercado de engenho. Você ter uma igreja, você manter uma igreja numa posição de destaque social. Ter uma capela na sua fazenda dava destaque social a você. Proximidade com o clero dava destaque social. E essa igreja, ela chama a atenção pelo tamanho dela em comparação às outras. Você vai encontrar muitas igrejas aqui, sim, mas de porte menor. Essa aqui, principalmente essa de São João Batista, ela foi financiada pelos grandes fazendeiros de Santo Antônio de Sá, sobretudo dessa região aqui de Itaboraí. Você vai encontrar os Álvares de Azevedo, a própria família do Vaz Pereira, e outras pessoas, a família do Capitão Antunes. Era costume também na época, os pesquisadores aqui da região, encontram muito nos testamentos doações para a construção dos altares. Por exemplo, o Capitão Antunes, no testamento dele, vai deixar 11 mil cruzados para a construção de um altar. Só que ele não doava com uma condição que a família dele, após a morte, administrasse o altar. Administrar no que sentido? Ornar com flores, se precisasse fazer uma missa, já tinha disponibilidade do altar para fazer uma missa, e também ser enterrado, porque naquele momento, no século XVIII, você não vai ter cemitérios ainda no Brasil, formados, como a gente vê hoje. Os primeiros cemitérios vão surgir após 1820, com uma lei que proibia enterramento da igreja. Porque a sociedade colonial, os grandes fazendeiros, os grandes latifundiários, eram enterrados dentro da igreja. Quem pagasse mais, quem tivesse mais condições, era enterrado no altar mor. Quem tivesse menos condições, era enterrado na nave. E quem não tinha condição, era enterrado próximo à igreja. Por exemplo, é o costume de se enterrar ali na igreja de São João Batista, desde do altar mor até a porta da igreja, você tem registros de sepulturas ali. David, quando a vila de Santo Antônio de Sá é extinta, Itaboraí acaba absorvendo, né? Sim. O que acontece? Itaboraí... Sim, perfeitamente. O que vai acontecer nesse momento? Como a gente tinha falado anteriormente, a vila de Santo Antônio de Sá vai ser criada em 1696. E a freguesia de Itaboraí, nesse período também, só que vai ser anexa. Todas as decisões dessa região vão ser tomadas lá na vila de Macabu. Só que essa povoação de São João Batista, ela vai conseguir, na época da regência, a sua emancipação política. Nós vamos ter uma Câmara Municipal decidindo e criando leis para a municipalidade aqui, para a região de Itaboraí. Então, o que vai acontecer? A vila de Santo Antônio de Sá, ela vai sofrer uma crise, tanto de epidemia de febre amarela e também um dos outros fatores também que vão contribuir para o seu esfacelamento vai ser a ferrovia.
que nós vamos ver lá no Porto das Caixas daqui a pouquinho. Mas aqui a emancipação de Itaboraí ela vai se dar em 1833. Quando Santo Antônio de Sá vai ser extinto, a sede do município, onde ficava a igreja de Santo Antônio de Sá, o convento de São Boaventura, ele vai ser anexo ao território de Itaboraí. Certo? Sim, sim. Tanto é que na historiografia a gente vai encontrar que o próprio juiz de paz, o juiz municipal, o juiz de direito da época, que cuidava do Código Civil das Leis, mandar prender, mandar casar, essas coisas assim, que ficava em Santo Antônio de Sá, ele morava em Itaboraí. Quando você falou das tropas, essas tropas que passavam aqui pela antiga freguesia, eram tropas vindas de aonde? Qual era o trânsito delas? Então, o centro era o Rio de Janeiro. Mas aqui você já via colonização de pessoas, já com os engenhos, tanto na região de Itaboraí, Cachoeira de Macacu, principalmente Friburgo e Cantagalo. Essas tropas tinham que levar mantimentos lá para cima. A região aqui não produzia tudo que as pessoas precisavam. Ferramentas, ferreiros, essas coisas, quem produzia, e era até uma questão por lei, a colônia não poderia produzir tudo. Muita coisa era por lei produzida na metrópole para ser vendida para os colonos. Então, esses tropeiros, eles compravam, muitas vezes direto na metrópole ou na cidade do Rio de Janeiro, e transportavam para a região de Friburgo, região de Cantagalo e todo o território de São Antônio de Sá. A Igreja Católica foi o braço do governo colonial na ocupação dessa região. O Padroado lhe permitiu a construção de inúmeras igrejas, contando com o auxílio da metrópole e igualmente dos proprietários de engenhos. Na década de 60 do século XX, um fato curioso iria chamar a atenção da outrora vila de Santo Antônio de Sá. O milagre na igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Porto das Caixas, iria provocar uma verdadeira comoção social. Durante uma missa nessa igreja, a imagem do Cristo sangrou entre as suas chagas. Eu gostaria que o senhor falasse do milagre do Cristo que sangrou na igreja de Nossa Senhora da Conceição, inclusive o Cristo que pertencia ao convento de São Boaventura. Como foi essa história? Sim, tudo bem. Pelo que ouvi de pessoas que moram aqui na paróquia, inclusive pessoas que estavam presentes no anoitecer ou na noite desse acontecimento. Era numa sexta-feira, ao anoitecer, ou já começando a anoitecer, muitas pessoas vieram à igreja para uma celebração. Creio que havia pessoas também do apostolado da oração, como há pessoas do apostolado em muitos lugares do Brasil. E assim estavam aqui nessa igreja, pequena igreja, cheia de gente, preparando-se para a celebração. Daí algumas pessoas olharam e perceberam que havia alguma coisa diferente na imagem do Senhor crucificado. Pensaram, será que a imagem vai se desfazer? O que está acontecendo? E prestaram atenção naquilo. Pouco depois perceberam que havia sangue. Tem sangue lá no Cristo. Podemos imaginar que alvoroço que causou, susto das pessoas. O pároco da época estava presente também. E que parte do corpo saiu sangue? Sangue nos lugares das chagas, dos pregos, nos pés. Havia um líquido. E ninguém estava pensando. A imagem estava lá no alto, sozinha, sem ninguém aí perto. Exatamente como a gente como você vê hoje. Daí havia sangue. Houve aquele alvoroço. E consta, inclusive, e claro, alguém já saiu na rua gritando, ó, tem sangue no Cristo. Podemos imaginar que foi no dia 26 de janeiro de 1968.
à noite. Certamente muitas pessoas daqui do lugar correram à igreja para ver o que está acontecendo. E creio que em poucos minutos a notícia chegou também até o centro, até Itaboraí. E o que a igreja fez? Bom, pelo que consta daí, alguém... Mas será que é sangue? Será que é sangue mesmo? Ou será que é uma tintura? Alguém foi lá e enxugou aquele líquido para mandar examinar. E logo levou até o laboratório. A resposta dele está escrita ali, assinada na igreja, que era sangue humano. Tive ela gêmea com outra menininha, só que cada uma nasceu com 2,250 kg, muito frágil. Então, só que uma desenvolveu e ela não desenvolvia. Aí quando chegou na idade de andar, de engatinhar, ela nunca engatinhou. Ela sempre se arrastou. Aí a minha irmã foi, na época que ela tinha quase 3 anos, foi na época que aqui enchia, não era? Sim. Enchia muito. Aí minha irmã falou, vamos levar ela, porque ela era espertinha, mas não andava, com quase 3 anos. Fui lá em cima e fiz pedido para ela, né? E diante da imagem, aí levei a água, eu lavava as pernas dela. Aí passando um mês, a minha irmã falou, vamos lá em Porto das Caixas de novo, levar as crianças? Eu falei, vamos. Aí eu vim com ela no colo, aí eu subi aqui, quando eu cheguei naquele degrau aqui, ela fez assim para descer. É mesmo? Aí ela fez assim para descer, aí eu fui descer ela. E fui fazer assim pra ela subir ali o degrauzinho, né? 3 anos. Com 3 anos, aí ela foi. O convento de São Boaventura, no qual estudou o primeiro santo do Brasil, Frei Galvão, ficou durante décadas completamente abandonado. Nos últimos anos, fazia parte da fazenda Macacu, de um particular que plantava laranjas e criava gado. Muito tardiamente, foi tombado pelo INEPAC em 1978 e pelo IFAM em 1980. Atualmente, a Petrobras, através do Comperj, ocupa a região onde se localizam as ruínas do convento São Boaventura e a outrora sede da vila de Santo Antônio de Sá. Segundo a Petrobras, o projeto é de um museu no local, mas isso somente ocorrerá depois de concluídas as obras de infraestrutura do Comperj. Com 40 sítios arqueológicos, já foram descobertas cerâmicas portuguesas, espanholas, inglesas, cachimbos africanos, cerâmicas e urnas funerárias indígenas. A cada escavação das obras de infraestrutura, uma surpresa. Objetos de diversas épocas são localizados. Mesmo particulares, após as cheias dos afluentes do rio Macacu, encontram moedas nacionais e estrangeiras do período colonial e do Império, louças e garrafas. Tudo isso testemunho de uma época de intensa atividade econômica. O nome já diz, porque tudo aqui vinha através, era tudo embalado através de caixa. E aqui a origem de Porto das Caixas é nesse bairro Usina hoje. Então quando chove, a gente vai garimpando algumas coisinhas, então quando eu estou construindo essas moedas. E além dessas moedas, o que você encontrou mais aqui? São aquelas garrafas, que daqui a pouco eu vou mostrar, né? Aquelas garrafas centenárias, né? E mais outras coisas que estão aqui também, não sei se você não quer mostrar, e agora também eu achei.